Bom dia, boa tarde, boa noite. Mudando aqui um pouco a apresentação e o formato do vídeo, começando aqui mais esse momento de compartilhar a leitura, o conhecimento, enfim, e ter a honra de ser a sua leitora no dia de hoje. Hoje nós vamos de uma amostra de livro do livro de Felipe Brasil, pelo Espírito de Pai José de Aruanda, Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro. Se você gosta desse tipo de leitura, já deixa o like aqui no vídeo. E se você gosta de leitura em geral, te convido a se inscrever aqui no canal e já fazer parte dessa família de leitores que só cresce, tá bom? Então, bora para nossa leitura. Se você quiser adquirir esse livro, lembrando que aqui embaixo tem os links. E se você quiser fazer parte da comunidade e apoiar financeiramente o canal, faça parte também assinando aqui. Bora para a nossa leitura sem mais delongas, bora para a nossa leiturinha. Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro. Então, vamos ler aqui esta amostra de livro e ver do que se trata, certo? Então, aqui nós tivemos, né, o sumário, todos os capítulos do livro, claro que aqui é só uma amostra, né? Agradecimentos. Agradeço de coração a Zambi Maior, ao nosso Pai Oxalá e aos sagrados orixás. Agradeço ao Mestre Jesus, Guia Supremo. Agradeço ao Pai Caboclo Sete Flechas das Matas, guia-chefe de minha coroa, e do Templo Espiritualista Aruanda, Tea, que me conduz apontando o caminho com suas flechas sempre certeiras. Agradeço ao querido amigo e mentor espiritual Pai José de Aruanda por sempre me banhar com sua amorosa luz, energia, inspirações e ensinamentos. Agradeço ao espírito do boiadeiro Zé do Laço, grande carreador de almas, por partilhar sua história conosco. Agradeço a toda a egrégora espiritual do Tea, meu chão, minha casa, minha raiz, minha principal realização nesta encarnação pelo suporte e sustentação incondicional em minha vida. Agradeço a Ju, minha amada esposa e a companheira de jornada, que se esmera para transformar meus sonhos em realidade. Agradeço aos meus filhos de santo por partilharem a jornada evolutiva comigo. Em especial, agradeço ao filho espiritual Gilson Santiago por me acompanhar em mais este projeto psicográfico. Agradeço ao Pai Caetano de Oxóssi por nosso reencontro no plano físico, por nossas trocas de conhecimento e por gentilmente aceitar posfaciar esta obra. Por fim, dedico este livro à minha amada e querida Umbanda, que é força que nos dá vida, que dá sentido à minha existência e que traz ensinamentos para que eu me torne uma pessoa melhor. Umbanda fez e continua a fazer muito por mim. Por mim também. Por isso, espero que esta obra fique como um legado para a religião, elucidando dúvidas e desmistificando dogmas, tocando os corações e despertando consciências. Um saravá fraterno, Felipe Brasil, dirigente espiritual do Templo Espiritualista Aruanda. Ele fala aqui ele traz aqui, porque essa parte é do... enfim... Não apareceu aqui, mas é uma parte do hino da Umbanda, né? A força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Enfim, vamos então conhecer aqui capítulo 1, O Resgate. O céu mais uma vez parecia que ia desabar. Uma nova tormenta se formava e os raios já o riscavam. A cada relâmpago um novo clarão, e isso lembrava a luz do dia que há muito não se via, pois naquele antro a noite parecia não ter fim. Os trovões reverberavam estrondosamente, parecendo fortes explosões. Apesar de Pedro estar naquele lugar havia uma eternidade, não se habituara à força com que a natureza se manifestava. Nos últimos dias, vinha se sentindo muito cansado física e emocionalmente. Várias lembranças de sua terna mãezinha surgiam em seu pensamento. Não aguentava mais os gemidos e os lamentos daqueles que partilhavam do fétido charco no qual se encontrava preso por tanto tempo. Perdera a dimensão do tempo e do espaço. Vivia um sofrimento sem fim. A culpa e o remorso eram seus fiéis companheiros, não se achava digno de ser ajudado. No entanto, desde que as lembranças de sua mãe começaram a surgir em sua mente,
um saudosismo assolou seu coração. Lembrava-se da época em que, ainda menino, sentado sob uma frondosa mangueira, apoiava a cabeça no colo da mãe e ela carinhosamente afagava os cabelos do filho. Enquanto rememorava o passado, as lágrimas teimavam em escorrer dos olhos de Pedro, e ele não se importava mais, na verdade, nada mais importava para ele. Perguntava-se: por onde andará Dona Lindalva? Minha querida mãezinha certamente deve estar ao lado de Jesus. Era uma anja. Várias lembranças voltavam à mente. Ficava-as rememorando por bastante tempo e isso lhe acalentava. Pedro, filho do meu coração, Lindalva falava, continua ao seu lado. É hora de se perdoar, não adianta ficar preso ao passado. É hora de fazer um futuro diferente. Não permita que a culpa seja uma corrente invisível que o prende a este lodaçal em que se encontra. Lindalva estava sentada em uma pedra ao lado do filho, acariciando os cabelos dele, como fazia quando era um menino. Por estar em uma frequência vibratória muito diferente da de Pedro, ele não a percebia, tampouco os outros espíritos que se encontravam em semelhante situação. Lindalva se destacava como um ponto de luz naquele cenário grotesco das regiões umbralinas. Aparentava não mais que uns 55 anos, usava um vestido azul celeste que destacava sobre a pele morena e tinha os cabelos um pouco grisalhos penteados para trás. Filho, disse Lindalva, lembra-se de quando o ensinei a rezar? Vamos rezar juntos, pedindo à Virgem Maria que interceda por você junto ao Pai. Pedro, apesar de não ver a mãe, registrava sua presença por meio dos sentimentos. E seguindo o conselho de Lindalva, lembrou-se de quando era menino e a mãe o levava à capela. Lá, sentava-se um banco de madeira e a mãe, apontando para uma imagem no altar, dizia: aquela é Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Sempre que precisar, não teme em recorrer a ela, pois ela pede ao Pai Maior por todos nós. Em seguida, Pedro e Lindalva se ajoelhavam diante do altar, e a mãe pedia à Virgem Santa que sempre protegesse seu menino. Tais lembranças mexeram com os sentimentos mais íntimos de Pedro, e lágrimas escorreram abundantemente de seus olhos. Do pranto sofrido vindo do coração daquele homem simples, surgiu uma súplica de socorro. Mãezinha, onde quer que a senhora esteja, peça a Nossa Senhora e ao Menino Deus por mim. Errei demais nesta vida, estou cansado de sofrer, arrependido de tantos erros e tenho a certeza de que, se pudesse, faria tudo de forma diferente. Lindalva, ainda o acariciando, respondeu a Pedro emocionada: filho, sempre agirei a seu favor. Maria não há de desamparar esta mãe que tanto sofre. Neste momento, Lindalva voltou o rosto para o céu, entrando em prece. Meu Deus, peço a Deus, ao Mestre Jesus, rogo a Maria de Nazaré e a sua gloriosa falange, que amparem meu filho que se desviou do caminho. Que ele seja digno de ser socorrido e amparado, assim como todos os que aqui se encontram afundados neste lamaçal de derrotas. Do coração de Lindalva, uma forte e bela luz irradiava, envolvendo Pedro e os demais espíritos que o acompanhavam naquelas circunstâncias. Havia cerca de 15 dias, Lindalva tinha sido chamada pelos mentores que dirigiam a colônia para uma reunião e fora informada de que tinha permissão para ficar junto do filho, Pedro, pois se aproximava o momento do resgate dele, depois de 12 anos no umbral. Ela agradecera a Deus pela bênção concedida a ela e ao filho. Desde então, mantinha-se ao lado de Pedro, também ajudando alguns espíritos sofredores que se encontravam no local. Antes, sempre que possível, quando permitido, ela ia para junto do filho, mas agora era diferente. Ela percebia algo distinto no íntimo do rapaz, notava que a dor e o cansaço fizeram brotar um sincero arrependimento, possibilitando o socorro. Ao longe, como se fosse uma miragem, surgiu uma linda visão naquela devastação do charco. Uma caravana, irradiada por uma luz azulada,
composta por vários trabalhadores. Tamanha era a luz que era como se o dia tivesse raiado ali, fazendo vários espíritos ignorantes correrem de medo e outros sentirem-se incomodados, desferindo impropérios. Alguns clamavam por socorro, outros pediam água e comida, a fim de saciarem as necessidades. Muitos eram os caravaneiros que compunham aquela excursão às paragens. Eles vinham o nome da Grande Mãe. Eram todos abnegados trabalhadores que compunham a legião dos servos de Maria de Nazaré. A luz azul que a caravana emanava simbolizava que aqueles legionários estavam sob a proteção do manto de Maria, que, mesmo localizada em esferas mais elevadas, por sua onisciência, era capaz de dar auxílio, protegendo todos os que servissem em seu nome. Mesmo de longe, de pé na beira do pântano, Lindalva viu que a caravana estava protegida por guardiões que garantiam a proteção do grupo. Também avistou alguns cavaleiros que ajudavam na retirada dos espíritos a serem socorridos. Todos os que serviam a caravana traziam a insígnia da mãe do Mestre Jesus. Lindalva se mantinha em prece, confiante de que o filho e os outros companheiros daquela depuração seriam socorridos. Continuava observando aquela caravana de amor quando avistou uma turba de espíritos vibrando em ódio, aproximando-se dos legionários com o intuito de atacá-los, pois sentiam-se afrontados pelos resgates realizados. Não tardou para que os guardiões entrassem em ação, lançando raio por meio de lanças e tridentes que faziam os espíritos contrariados tombarem imóveis, como se estivessem congelados. O pelotão de guardiões agia com perícia, também jogando redes de luz sobre os espíritos e levando-os para prisões em outras paragens. Os servidores de Maria tinham a função de guardar a caravana, não permitindo que os demais legionários fossem interrompidos durante o resgate ou na prestação dos primeiros socorros de muitos sofredores. Presenciando o embate, Lindalva rogava a Deus, pedindo a proteção de todos. Não tardou para que um homem, montado em um cavalo branco, viesse a galope em sua direção, e ela o observou com deferência. Ele usava uma camisa de botões azul com mangas dobradas, um chapéu de palha e uma calça caque. Trazia no peito um laço atravessado e no braço direito o brasão da Legião dos Servos de Maria de Nazaré. Ui! O homem foi em direção à mãe de Pedro, saudando-a. Salve, irmã! Tenho a permissão de levar seu filho e mais alguns que aqui se encontram. Muito obrigada, meu irmão. Eu me chamo Lindalva e não sei como posso agradecer-lhe o socorro. Eita! Não tenho que agradecer, irmã. Agradeça a nossa mãezinha do céu, respondeu o cavaleiro carinhosamente. Meu nome é José, mas todos aqui me conhecem como Zé do Laço, o boiadeiro de Jesus. Interessante, pensou Lindalva, achando aquele socorrista peculiar. Mãos à obra, minha irmã, finalizou Zé do Laço. O boiadeiro retirou a corda que estava atravessada no peito e, com destreza, começou a laçar os espíritos que haviam recebido permissão para serem ajudados, incluindo Pedro. Amparado pelo cavalo, Zé do Laço foi retirando do charco um a um dos que seriam socorridos naquele dia, um total de 4 espíritos. O boiadeiro sacou da algibeira, que ficou presa à sela do cavalo, um cantil e entregou a Lindalva, orientando a que desse um pouco daquela água aos socorridos. À medida que Lindalva dava água aos assistidos e os amparava, ministrando-lhe passes, eles iam adormecendo. Terminando o socorro inicial, Zé do Laço pediu que Lindalva se mantivesse em prece ao lado dos irmãos adormecidos até a chegada da caravana. Ele seguiria para outras localidades daquele sítio a fim de dar continuidade ao trabalho de socorrista. Lindalva assentiu, observando Zé do Laço partir com o cavalo em disparada. Puxa. Vamos lá. Em seguida, a caravana se aproximou do lugar onde ela cuidava dos irmãos.
Mais de perto, Lindalva identificou diversos tarefeiros que serviam à comitiva de Maria de Nazaré. O agrupamento de guardiões era o primeiro a despontar naquele destacamento. De aparência sisuda, faziam a guarda do grupo com seus olhares atentos. Eram seguidos por uma cavalaria que se vestia de forma semelhante ao Zé do Laço. Lindalva ficou impressionada com a presença de mulheres atuando como guardiões e amazonas, uma vez que, quando encarnada no final do século XIX, nunca tinha visto algo similar, pois as mulheres eram bastante submissas aos homens. A comitiva também era formada por inúmeros enfermeiros, médicos e técnicos que auxiliavam a campanha em nome do Cordeiro e sua mãe. Lindalva seguia silenciosamente em prece, agradecendo e pedindo que Deus continuasse a abençoar os abnegados espíritos que trabalhavam em seu nome. Olá, Lindalva! Esta foi desperta dos pensamentos pela voz de um homem negro, de cabelos grisalhos, idade mediana, que transmitia uma enorme paz e, ao mesmo tempo, tinha um tom enérgico. Eu me chamo Júlio, sou responsável por este grupo de caravaneiros que servem a Legião dos Servos de Maria de Nazaré. Maria, mais uma vez, intercedeu junto ao Pai por estes irmãos necessitados, concedendo-me a permissão de socorrê-los e encaminhá-los a outras paragens. Suas rogativas, Lindalva, cheias de amor em prol de seu filho Pedro, foram ouvidas e ele teve o merecimento de ser ajudado. Maria sempre ouve os clamores de fé das mães a favor de seus rebentos vindos dos mais diferentes lugares do orbe. Lindalva, com os olhos marejados de emoção, tomou a palavra. Július, agradeço a Deus pelo dia de hoje. Sei que este estágio de evolução se faz necessário para meu filho, Pedro, que teve atitudes equivocadas enquanto estava no corpo físico, levando ao ingresso dele nas zonas de sofrimento. No entanto, não há noite que não tenha fim, pois um novo amanhecer surge iluminando e trazendo oportunidades. Sim, minha irmã, concordou Július. Abençoados sejam os trabalhadores da Legião dos Servos de Maria de Nazaré, que sigam resgatando as ovelhas desgarradas do rebanho do Senhor. E assim seja, respondeu Július, abraçando Lindalva. Agora é hora de seguirmos, pois nossa missão se aproxima do fim nesta localidade. Júlio chamou os enfermeiros da caravana, que colocaram os espíritos adormecidos sobre macas fluídicas e os levaram para dentro de um transporte espiritual que se assemelhava a um vagão de um trem, porém sem rodas. Lindalva os seguiu para dentro do compartimento, onde havia uma espécie de enfermaria. Uma das enfermeiras da caravana se aproximou da mãe de Pedro e se apresentou. Olá, meu nome é Marcela. Olá, Marcela, eu sou Lindalva. Estou aqui para servir e ajudar no que for possível. Desejo retribuir em agradecimento a oportunidade de estar ao lado do meu amado filho quando ele foi socorrido. Sua ajuda é bem-vinda, Lindalva. Quando servimos em nome de Jesus, nunca falta trabalho, respondeu Marcela amistosamente. Logo partiremos e os resgatados serão levados para postos de socorro, onde serão internados por um período de transição, até que possam seguir para as colônias espirituais. Lindalva começou a ajudar Marcela nos cuidados paliativos dos socorridos. Menos de uma hora depois, foi anunciado através de alto-falantes que a composição iria zarpar. Lindalva olhou para uma espécie de escotilha enquanto o comboio alçava voo. Ao perceber que alguns cavaleiros e guardiões permaneceram no local, questionou o motivo a Marcela. Os que ficaram servem nesta inóspita morada do Pai, auxiliando e socorrendo muitos sofredores. Entendo. Muitas são as moradas do Pai, disse Lindalva, olhando pela janela em tom reflexivo. Zé do Laço, capítulo 2, Posto de Socorro. O transporte aéreo se deslocava rapidamente e, ao atravessar a zona densa do umbral, sentiram-se algumas trepidações. Acima das nuvens carregadas, podia-se divisar o posto de socorro, emergindo das sombras como um oásis. O comboio aterrissou no pátio, a equipe do local já estava a postos para recebê-los. Cerca de 20 espíritos enfermos e sedados, incluindo Pedro, foram encaminhados para as dependências do posto de socorro.
Lindalva, Marcela chamou-a, vindo em sua direção, acompanhada por Július e um jovem homem louro de olhos claros. Este é Serafim, falou Július, apresentando a ela. Ele é o responsável por este posto próximo à crosta terrestre. Lindalva estendeu a mão, cumprimentando o jovem, e comentou: tem o nome de um anjo. Apenas o nome, estou longe de ser um, respondeu Serafim sorrindo. Lindalva, agora precisamos nos despedir, pois seguiremos para outras paragens a fim de deixarmos em tratamento os outros irmãos em estado enfermiço, falou Július. Pensei que todos ficariam aqui, disse Lindalva. Este posto é de médio porte e não tem condições de receber os quase 100 irmãos resgatados, informou Marcela. Além do mais, completou Serafim, com a chegada destes novos irmãos, estamos próximos de nossa capacidade máxima de ocupação, 80 leitos. Entendo, assentiu Lindalva. Július e Marcela se despediram de todos e adentraram o comboio, partindo pelo horizonte. Lindalva seguiu com Serafim para a enfermaria, colocando-se disponível para o trabalho. A noite foi intensa. Os tarefeiros do posto trabalharam incansavelmente por horas a fio, ajudando a todos. Quase amanhecendo, Lindalva se dirigiu ao pátio externo do posto, que era envolto por um belo jardim com uma fonte, e sentou-se em um banco, onde permaneceu contemplando o horizonte reflexiva. Olhava para o céu, sentindo-se agraciada em ver os primeiros raios do sol rasgando o dia, e pensava: mais um amanhecer chega, trazendo a oportunidade de fazermos novas escolhas e de optarmos por novos caminhos. Lindalva, em estado de contemplação, entrou em prece. Agradeceu a oportunidade de servir em nome de Jesus, pediu por todos os enfermos e trabalhadores do local. Agradeceu a ajuda da Legião dos Servos de Maria de Nazaré. Pediu que bênçãos caíssem sobre Zé do Laço, Marcela, Július e todos os que aí ela ainda não tiveram oportunidade de conhecer pessoalmente. Depois de alguns minutos, já completamente banhada pela luz do sol, percebeu passos se aproximando. Virou-se e avistou Serafim, acompanhado por uma das médicas do posto. Lindalva havia visto aquela senhora durante a noite de trabalho, mas não teve a chance de se apresentar nem de conversar com ela, em virtude da demanda de trabalho na qual todos estavam engajados. Com licença, Lindalva, nos permite conversar com você? Indagou Serafim. Claro, meus irmãos, respondeu Lindalva. Esta é Mercedes, a médica responsável pela ala em que Pedro está sendo tratado, disse Serafim. Lindalva se levantou e cumprimentou Mercedes cordialmente. Ela aparentava ter uns 40 anos, era esguia e detentora de um olhar cintilante. Bem, Lindalva, os espíritos trazidos das zonas umbralinas são submetidos a um tratamento de sonoterapia e de fluidoterapia. Acredito que Pedro ficará submetido a esses tratamentos por cerca de 3 meses, mas dependerá do tempo de resposta do psiquismo dele, que contém algumas lesões devido ao tempo passado naquele charco no umbral. Mercedes, pode falar um pouco mais a respeito desses tratamentos? Pediu Lindalva. A sonoterapia é um tratamento que induz o assistido a um sono reparador. Reduzindo as atividades mentais, ele favorece a retomada da lucidez pelo aparelho psíquico. Esse tratamento é aliado à fluidoterapia, que consiste no uso de fluidos que extraímos dos encarnados durante os trabalhos espirituais caritativos, além do uso de algumas energias da natureza. Com isso, no momento adequado, levaremos Pedro a uma casa de caridade na Terra para que possa incorporar em um médium. Isso vai gerar um choque anímico que o ajudará a compreender melhor seu estado atual, concluiu Mercedes. Agradeço a atenção e as explicações, falou Lindalva. Mercedes pediu licença a Serafim e a Lindalva, se retirando para as demais atividades. Serafim, meu irmão, sei que meu filho está em boas mãos. Agora terei de regressar à colônia espiritual a qual pertenço, pois preciso retomar meus compromissos. No entanto, sempre que me for permitido, regressarei para acompanhar a recuperação de meu filho e ajudá-los no que for útil. Lindalva, respondeu Serafim, quando quiser nos visitar, as portas do posto de socorro Regeneração estarão sempre abertas para você.
Obrigada, meu irmão, falou Lindalva. Serafim, me permite fazer uma pergunta? Claro, minha irmã. Observei que a caravana da Legião dos Servos de Maria de Nazaré era acompanhada por um grupo de homens e mulheres que pareciam soldados. Além deles, havia vários cavaleiros que me remeteram aos peões e jagunços das fazendas que convivi em minha última encarnação. Também tive a oportunidade de conhecer Zé do Laço. Poderia me explicar mais sobre eles? Com certeza, minha irmã. Contudo, é necessário contextualizá-la acerca de alguns aspectos, respondeu Serafim. O século XX será um período de muitos desafios no processo evolutivo do planeta Terra e dos espíritos ligados a esse orbe. Assim, com a permissão do Cristo, já no século XVIII, foi concedida a permissão para que um grupo de espíritos formasse uma colônia espiritual, constituindo uma egrégora para a criação de uma nova religião no plano físico. Nessa religião, os espíritos denominados guias se manifestam por meio da mediunidade dos encarnados, com o objetivo de orientar, esclarecer, desmanchar trabalhos de baixa magia e transmitir valores morais aos frequentadores e adeptos, ajudando-os no desafiador processo de reforma íntima. Cabe ressaltar que a roupagem fluídica apresentada por esses espíritos também visa oferecer o resgate kármico com grupos étnicos e outros grupos, fortalecendo a compreensão de que o espírito é imortal e de que a veste física pouco importa, pois todos fazemos parte de uma grande família crística universal. E assim ficou aqui o fim da amostra. Chegamos ao final dessa amostra. Espero que vocês tenham gostado dela. Eu me emocionei em muitas partes, provavelmente, né? Por conta do meu próprio caminho religioso, da minha vertente espiritual. Então, caso vocês tenham gostado, não deixe de dar o like aqui, ajude o canal a crescer. E, enfim, aqui tem outros vídeos para você aí acompanhar. É isso. Cuide-se bem, fique bem, paz e luz. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.